Boa noite. Verificando o quórum legal de vereador na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os servidores da casa, quem nos acompanha online e quem nos acompanha aqui presente no plenário. Comunico a ausência do vereador Maicon através de atestado médico. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 34 da sessão ordinária realizada no dia 13 de outubro. Ata número 34. Aos 13 dias do mês de outubro, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Roberto os vereadores Júnior, Diego, Elaine, Givanildo, José, Maicon, Marinel e Ivanildo. Inicialmente, o presidente convidou o prefeito e o vice-prefeito para fazerem parte da composição da mesa, e seguidamente o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 33 e aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, foi realizada a leitura da mensagem número 29, procedente do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei número 36. E, posteriormente, foi realizada a leitura do ofício número 42, procedente do Poder Executivo, que encaminhava a resposta ao pedido de informação número 2, de autoria do vereador Júnior. Ato contínuo, foi lida a justificativa do projeto de lei número 37, de autoria da vereadora Elaine. Ato contínuo, foi realizada a leitura da indicação número 71, de autoria do vereador Júnior, sendo aprovada por unanimidade. E também a indicação número 73, de autoria de todos os vereadores, sendo a indicação apresentada verbalmente pela vereadora Elaine e pelo vereador Júnior e solicitada à servidora a transcrição para encaminhamento ao Executivo. A indicação foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura do pedido de informação número 5 e pedido de informação número 6, ambos de autoria dos vereadores Roberto, Júnior, Diego, José e Ivanildo, sendo os pedidos de informações aprovados por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, no item ordem do dia foi realizada a leitura do projeto de lei número 34, de autoria dos vereadores Diego, Júnior, José, Vanildo e Roberto, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Ato contínuo, foi realizada a leitura do projeto de lei número 35, procedente do Poder Executivo, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Dando continuidade, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo se pronunciado o prefeito e os vereadores Maicon, Júnior, Vanildo e Marinel. Após recados, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata. Em votação. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 34 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura da mensagem número 30, procedendo do Poder Executivo. Mensagem número 30. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir, no âmbito do município de Laurentino, o Programa de Auxílio-Desemprego com o propósito de oferecer oportunidade de ocupação, qualificação profissional e geração de renda temporária a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e desemprego. A proposta surge como uma resposta concreta aos impactos sociais e econômicos decorrentes do desemprego prolongado e da dificuldade da reinserção de parte da população no mercado de trabalho formal. O programa visa, portanto, minimizar os efeitos da exclusão produtiva, promovendo a integração social e o fortalecimento da dignidade humana por meio do trabalho e da formação. O programa busca alinhar-se aos princípios da Política Nacional de Assistência Social e às diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, especialmente no que diz respeito à promoção da autonomia e da inclusão produtiva das famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta está em consonância ao artigo 203, inciso 3º da Constituição Federal, que estabelece a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Além de oferecer um bolsa-auxílio temporária, o programa prevê a participação obrigatória em cursos de classificação profissional e elevação da escolaridade, de modo a preparar os beneficiários para futuras oportunidades de trabalho, fortalecendo a empregabilidade e o desenvolvimento humano. A operacionalização do programa será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social,
contando com o apoio técnico da equipe do SUAS e a participação do Conselho Municipal de Assistência Social na regulamentação de casos omissos, garantindo o controle social e a gestão democrática da política pública. É importante destacar que o programa não cria vínculo empregatício entre o bolsista e o município, caracterizando-se como uma ação de caráter assistencial e formativo, com duração e número de vagas limitados, em conformidade com os princípios da legalidade e responsabilidade fiscal. Solicito a servidora que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 38, de autoria da vereadora Elaine. O presente projeto de lei tem por finalidade disciplinar a realização de pedágios sociais, campanhas e demais modalidades de arrecadação de donativos no município de Laurentino, abrangendo tanto as ações realizadas em vias e espaços públicos, quanto aquelas executadas em modalidade porta a porta, garantindo transparência, segurança e legitimidade às iniciativas de cunho social, filantrópico ou comunitário. A proposta busca proteger a população de possíveis fraudes e golpes, que infelizmente têm ocorrido com frequência em diversos municípios, onde pessoas ou grupos, muitas vezes sem qualquer vínculo com entidades reconhecidas, se passam por instituições beneficentes com o intuito de obter vantagens indevidas. Ao estabelecer critérios claros, o município assegura que as arrecadações realizadas em nome da solidariedade sejam de fato direcionadas às finalidades legítimas e de interesse público. Outro ponto importante é a criação de mecanismos de controle e publicidade, com a divulgação no site oficial da Prefeitura das campanhas e pedágios autorizados, permitindo à população conferir a legitimidade das ações em andamento e fortalecimento com o vínculo de confiança entre o cidadão e as entidades locais. A lei também não impede o exercício da solidariedade em sua forma espontânea e moderna. Por isso, foi incluído artigo específico que garante a liberdade para campanhas online e virtuais, como vaquinhas, plataformas de doações e ações comunitárias organizadas. Essas modalidades, por não envolverem o uso de vias públicas ou abordagem direta de cidadãos, permanecem livres de autorização, desde que observem os princípios da boa-fé, da transparência e do respeito às normas de proteção de dados e da comunicação responsável. O projeto reforça o compromisso do poder público com a organização das ações sociais, a segurança dos cidadãos, a preservação da ordem pública e o fortalecimento da rede de solidariedade local, permitindo que as boas práticas continuem sendo valorizadas e reconhecidas. Projeto de autoria da vereadora Elaine. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 74, de autoria da vereadora Elaine. Indicação número 74. A vereadora que apresente e subscreve, no uso de suas atribuições, indica ao chefe do Poder Executivo que solicite a publicação mensal de relatório de procedimentos da área da saúde. A publicação deve ser feita no portal oficial do município, em relatório detalhado dos procedimentos realizados, solicitados e em espera na rede pública de saúde municipal. O referido relatório deverá conter de forma clara, acessível e organizada as seguintes informações: quantitativo de procedimentos realizados, solicitados no mês e em fila de espera, identificação do tipo de procedimento, consultas, exames, cirurgias e outros, indicação das especialidades médicas correspondentes e seu nível de complexidade, número de pessoas na fila por especialidade, tempo médio de espera para atendimento de cada tipo de solicitação, forma de entrada das solicitações informando se foram registradas via encaminhamento médico, regulação, demanda espontânea ou outros meios adotados pela Secretaria Municipal de Saúde. Número do protocolo de registro da solicitação. Se o procedimento realizado foi via consórcio, convênios, unidade básica de saúde, mutirões contratados, unidades conveniadas pelo Estado, credenciamentos de clínicas e profissionais ou outras modalidades. Fonte de recurso utilizada para custeio de cada tipo de procedimento, especificando se foram empregados recursos próprios do município, emendas parlamentares, recursos do Ministério da Saúde ou custeados pelo Estado. A presente indicação tem por objetivo promover a transparência na gestão pública, assegurando à população o direito de acompanhar de forma clara e atualizada o funcionamento dos serviços de saúde oferecidos no município. A disponibilização periódica dessas informações permitirá o fortalecimento do controle social e o acompanhamento da eficiência na aplicação dos recursos públicos, especialmente em um setor essencial e sensível como a saúde.
Ao detalhar os tipos de procedimentos, o tempo de espera, a quantidade de pessoas em fila e as fontes de custeio, a administração pública contribui para uma gestão mais transparente, responsável e orientada a resultados, permitindo que os cidadãos compreendam de onde vêm os recursos e como eles estão sendo aplicados. Além disso, a medida possibilita maior planejamento e monitoramento das demandas reprimidas, permitindo à Secretaria de Saúde identificar gargalos, priorizar atendimentos e adotar estratégias mais eficazes para reduzir o tempo de espera e garantir o acesso equitativo aos serviços. A transparência dos dados, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação, fortalece a relação de confiança entre o poder público e a comunidade, e ao mesmo tempo que incentiva a participação popular na fiscalização e aprimoramento das políticas públicas de saúde. Dessa forma, a implementação desta proposta apresentará um importante avanço na gestão de saúde municipal, reafirmando o compromisso com a transparência, a eficiência administrativa e o respeito ao cidadão. Vereadora autora Elaine. A autora com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, quem nos assiste no plenário e quem nos assiste online. A justificativa foi longa, mas eu acredito que bastante clara. Após os últimos dias, as polêmicas que surgiram em relação aos serviços da saúde, valores de investimentos e etc. Eu acho que não precisamos entrar no mérito de retornar todos os comentários, mas eu penso que para nós mesmos já fica difícil a gente ter esse entendimento de quais os procedimentos são ofertados e como que é feita essa divisão, né? Especialmente porque a gente sabe que no município de pequeno porte tem a responsabilidade da atenção básica de saúde, né? E nós sabemos que é investido bastante no município com alta complexidade, média complexidade. Mas, para a população também ter esse entendimento, eu acredito que esses dados, o gestor da saúde deve de ter, até para apresentar para o Conselho de Saúde isso periodicamente, né? Mas eu acho que a população precisa ter acesso a essa informação para saber a quantidade de procedimentos que é realizado também, né? A gente vai conversando com as pessoas, vai ouvindo o pessoal comentar na rua, falar que está há tanto tempo esperando um exame, que solicitou uma mamografia há muito tempo, que solicitou um exame há muito tempo, e realmente, às vezes, tem essa fila de espera, né? Existe o consórcio, existe a oferta pelo SUS, às vezes a pessoa não quer aceitar, né, as opções que tem sendo ofertado, mas a gente tem que ter essa visualização também da quantidade que a gente tem, né? Então, eu acredito que isso seja principalmente uma ferramenta de gestão, mas para que o cidadão também tenha acesso a essas informações e que também atende o que já dispõe as leis, ali, a Lei Federal, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Complementar 141 de 2012, que fala para dar transparência a esses dados também, né? Então, no anexo à indicação, eu já deixei uma planilhinha ali, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planilha de Excel, não é difícil de alimentar, eu deixei um modelo ali que não é um relatório difícil de se fazer, mas que para a população acompanhar essas informações se torna mais clara e principalmente transparente. Seria essa a justificativa, presidente. Em única discussão, a indicação. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Roberto, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste aqui, que nos acompanha pela internet. Vereadora Elaine, parabéns pelo projeto. Sempre que eu ouço a palavra transparência, eu fico feliz, porque eu tenho como pilar principal da gestão pública a transparência em tudo, na verdade. Como que você imagina que vai ser exposta essas informações? Eu acho que aí que tem uma questão assim. O portal de transparência hoje, eu costumo dizer que eles cumprem um papel legal, mas eles não cumprem o seu papel social. Por que eu digo isso? Ele é complicado, é complexo, tu precisa ter tempo, paciência e ter um pouquinho de noção para entrar no portal de transparência. E essas informações que você passou nessa tua indicação são tão importantes para a gente ter uma noção de como está acontecendo, do que está acontecendo na saúde, tempo de espera, fila de espera, enfim. São tão sensíveis e tão importantes que seria interessante ter um mecanismo que fosse super simples. Tu comentou ali, eu não vi, mas uma planilha. Tem que ser uma coisa simples e, principalmente,
se o Poder Executivo tomar alguma providência relacionada a essa indicação, que já seja pensado na visualização dessas informações no aplicativo móvel, no celular, adaptado. Não adianta a gente fazer uma tela lá de computador que o pessoal, 90% está usando o celular. Então, é nesse sentido que eu quero contribuir para que, quando for usada essas informações, quando forem disponibilizadas essas informações, elas serem, de fato, fáceis, acessíveis para toda a comunidade. Porque a gente sabe que tem gente que tem dificuldade, enfim. É mais nesse sentido e seria isso aí mesmo. Mais alguém? Acho que essa transparência já se fala lá no 41/2012, porque desde 2012 já se pede isso na saúde para ter regulamentado, né? Então, eu acho que nós temos que pensar não só na saúde, né? Nós temos os outros setores que já vêm pedindo tanto protocolo, tanta coisa para ser transparente, para o agricultor saber, para a pessoa que está esperando um serviço, tudo ser transparente, né? Nós estamos agora com a saúde, porque deu essa polêmica, então a gente percebe que tem até uma certa perseguição, né? Porque agora a saúde foi falado, é meio travado mesmo para a gente descobrir. Eu corri atrás de muitos números, é difícil mesmo descobrir. Mas então é o seguinte, já vamos abrir essa indicação, ela é muito boa, já vamos abrir para todos os setores, fazer uma coisa só, um programa já que se adequa a toda a prefeitura. Acho que até o Júnior está com alguma coisa aí meio no gatilho, até para a Câmara, né, de Vereadores. Até se quiser dar uma explicada, eu agradeço. É pertinente a indicação da Elaine, mas ela não é tão aprofundada quanto a questão que a vereadora Elaine passou para a gente. O que eu tenho trabalhado e tenho buscado fazer nesses últimos meses é organizar uma estrutura de dados baseado no site da transparência do município e trazer essas informações de uma maneira fácil de acesso. Eu acho que essa é a questão. Ela não está tão relacionada com a indicação da Elaine porque ela é mais específica da Elaine. Nós vamos estar colocando uma lupa em cima de alguns dados relacionados à área da saúde. Só que, claro, eu acredito que, feito esse trabalho na Secretaria da Saúde, a gente pode usar ela como piloto e estar aplicando isso também em outras secretarias, em outras ações do município. A gente precisa ter essas ferramentas, eu acho importante. A gente não, a comunidade toda precisa ter acesso a isso e é bem-vindo esse tipo de ação. Obrigado, vereador Júnior. Achei até que era meio equiparável, mas é outros dados, né? Então a gente tem que, eu acho que quanto mais transparência, melhor para trabalhar. Eu vi na Câmara aqui, quando a gente deu transparência, como ficou mais fácil dos vereadores trabalhar, as pessoas de fora olhar, pouca gente liga para a gente pedindo informação, antes era muito mais informação, daí a gente diz, não, olha lá que está tudo lá, está tudo aberto. É mais fácil trabalhar, né? Na modernidade que está hoje, e as pessoas nem gostam muito de falar com a gente mesmo, então já olham lá, nem falam com a gente, né? Então fica até mais fácil. Vereadora Elaine, pode se manifestar. E eu quero dizer assim que a minha ideia com a indicação, Júnior, não é fazer uma coisa muito elaborada, é que seja uma coisa simples, porque esse relatório ele pode ser publicado no feed ali das notícias mesmo, no portal inicial, né? Todo mês ali até o dia 10 se publica esse relatório num arquivo PDF ou mesmo na planilha de Excel ali que tu pode selecionar com os filtros ali, né? A planilha pode ser de editável, né? Mas ela fica pública ali. Uma coisa simples para que realmente o cidadão tenha acesso. E eu quero deixar claro aqui que não é uma perseguição com o secretário de saúde, com nenhum servidor da saúde, nem uma afronta ao prefeito, ao gestor, achando que eu estou querendo que ele esteja faltando com a transparência. Eu penso que isso aqui é uma ferramenta de gestão que ele vai ter na mão, inclusive, que vai facilitar o trabalho da gestão lá na secretaria, né? Ele ter os dados na mão ali, a gente sabe que tem dados sensíveis pela Lei de Proteção de Dados, né, dos pacientes que não pode ser divulgado, mas, por exemplo, o protocolo de solicitação do pedido de exame, ele pode ser divulgado. Não vai estar divulgando o nome do paciente, mas o protocolo ele é de consulta somente do paciente. Então, ninguém consegue acessar aquele protocolo sem ser ele, mas o número ninguém sabe de quem que é. Então, o próprio paciente consegue saber em qual fila que ele está se encontrando ali, né? A gente sabe que no sistema do SUS já tem, com a senha Gov ele consegue acessar também, né? E se esse dado for sensível, não tenho esse conhecimento total, dá para também camuflar ali, colocar 2, 3x no meio do número ali para camuflar a identidade,
mas dá para saber qual que é o protocolo, porque principalmente, né, você vai fazer uma solicitação de um exame ou de um procedimento, você tem que ter a entrada daquela solicitação, né, não que vai ficar perdida no meio do caminho e depois não sabe onde é que foi parar, né. Então, assim, principalmente para que tenha uma ferramenta de controle de gestão, até para o secretário ter isso como uma ferramenta de apoio para ele. Obrigado, vereador. Fica bem mais fácil, né, a administração quando você tem números na mão, né. Nós só não podemos travar muito porque sabe que a mão de obra para implantar os dados, se for um programa meio difícil, mata todo mundo, né. Já estamos com pouca mão de obra, que já foi uma polêmica também das horas extras, né. Então a gente tem que cuidar com o que a gente cria para não criar um elefante branco. Mas a transparência é super importante, né. Em única votação a indicação, os favoráveis mantêm-se sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado por todos os vereadores a indicação número 74. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam o item ordem do dia. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 14, procedendo do Poder Executivo. Projeto de lei número 14. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação por responsabilidade técnica ao servidor ocupante do cargo de enfermeiro, farmacêutico e médico, o qual for designado a responsabilidade técnica pela execução de programas de saúde pública, bem como a responsabilidade técnica pelas unidades de saúde do município. Parágrafo 1º. A gratificação poderá ser paga ao servidor efetivo, temporário, cedido ou disponibilizado por programas do governo federal. A gratificação de que trata este artigo não será incorporada ao vencimento do responsável técnico em nenhuma hipótese. Ficam criadas 3 gratificações, sendo uma para responsável técnico médico, uma para responsável técnico de enfermagem e uma para responsável técnico farmacêutico. O valor da gratificação corresponderá a 20% do vencimento básico do nível inicial da carreira do respectivo cargo. Parágrafo único. A designação para o exercício da função do responsável técnico será realizada a critério da administração, sendo efetivada mediante portaria do chefe do Poder Executivo. Os custos decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do exercício financeiro vigente, guardando consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos os vereadores a favor. Comissão de Finanças e Orçamento, todos os vereadores a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos a favor. Em primeira discussão. Em primeira votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 14 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 32, procedendo do Poder Executivo. Projeto de lei número 32. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar especial no corrente exercício no valor de R$ 1.368.000 na seguinte dotação orçamentária. Fundo da Assistência Social e Habitação, total da suplementação, R$ 1.368.000. Artigo 2º. Para atendimento à suplementação de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação verificado através do convênio simplificado firmado com o Estado de Santa Catarina, Programa Casa Catarina. Artigo 3º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício no valor de R$ 700.000, através da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias para a suplementação da seguinte dotação orçamentária. Secretaria de Finanças Públicas, R$ 150.000. Secretaria da Administração, R$ 100.000. Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, R$ 300.000. Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, R$ 5.000. Fundo Municipal da Saúde, R$ 300.000. Secretaria Municipal de Planejamento, R$ 50.000. Total da suplementação, R$ 905.000. Para atendimento à suplementação de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo discriminadas. Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, R$ 260.000. Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, R$ 345.000.
Fundo Municipal da Saúde, 300 mil. Total das anulações, 905 mil. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos os vereadores a favor. Comissão de Finanças e Orçamento, todos a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos a favor. Em primeira discussão. Em primeira votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantenham sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 32 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 36, procedendo o Poder Executivo. Projeto de Lei número 36. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar leilão público na modalidade presencial ou eletrônica para alienação de bens móveis considerados inservíveis ou antieconômicos à administração devidamente relacionados ao anexo 1º desta lei. Artigo 2º. A alienação terá por objeto veículos automotores, máquinas, equipamentos e demais bens imóveis declarados inservíveis por declaração expedida pelos setores competentes, os quais se encontram regularmente incorporados ao patrimônio público municipal. O critério de julgamento será o de maior lance oferecido, igual ou superior ao valor da avaliação prévia, devidamente homologada pela administração. Parágrafo único. As condições de participação, pagamento, retirada dos bens, sanções e demais disposições operacionais constarão expressamente no edital regulamentador do leilão. O produto da alienação será recolhido ao Tesouro Municipal como receita de capital, destinando-se prioritariamente à renovação da frota oficial, aquisição de novos bens permanentes e investimentos em infraestrutura administrativa. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei por meio de decreto para dispor sobre as condições específicas de execução, inclusive critérios de avaliação, publicidade, prazos, habilitações, licitantes e eventuais disposições complementares. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos os vereadores a favor. Comissão de Finanças e Orçamento, todos a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos a favor. Em primeira discussão. Em primeira votação. A votação será pelo processo de votação nominal, devendo os vereadores responder sim ou não, conforme forem favoráveis ou contrários ao projeto. Vereadora Elaine. Sim, presidente. Vereador Givanildo. Sim. Vereador Max. Sim, presidente. Vereador José. Sim, presidente. Vereador Vanildo. Sim, presidente. Vereadora Marinel. Sim. Vereador Júnior. Sim, presidente. Passo os trabalhos da presidência ao vice-presidente Max para que eu possa proferir meu voto. Vereador Roberto pode proferir seu voto. Sim, presidente. Devolvo os trabalhos ao presidente Roberto. Obrigado, vereador Max. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 36 por 8 votos favoráveis. Passo a seguir para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer uso da tribuna, por gentileza, façam seu registro. Vereadora Elaine. Não, presidente. Vereador Givanildo. Não. Vereador Max. Não, presidente. Vereador José. Não, presidente. Vereador Vanildo. Não, presidente. Vereadora Marinel. Não. Obrigado demais semana passada. Vereador Júnior. Não, presidente. Recados do presidente, né? Vou dar só, dizer que os vereadores estão tudo com preguiça de falar hoje. Não, hoje não tem nem recado, vocês não deixaram nem eu anotar, foram tão rápido. Não, só dizer que assim a população está cobrando muito da gente, já vou falar daqui mesmo, né? Cobrando muito uma explicação sobre o que aconteceu semana passada, mas acho que o nosso silêncio e o silêncio de todos, acho que é para dar uma resposta à altura, né? Ao que aconteceu. Então, assim, só dizer que os vereadores estão trabalhando em cima de números, e dar uma resposta adequada, não deixar as fofocas irem para a rua.
que depois que sai a fofoca na rua não tem mais como a gente recolher, né? Só isso hoje é de boa. Então, nesse momento, faremos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Só mais um lembrete também, outra coisa que estão cobrando sobre a transferência do dinheiro para a saúde. Eu não sei o que foi combinado hoje na reunião, hoje à tarde. A Marinelska se encontrou com o prefeito, né? Junto com, pelo menos eu sabia que ia se encontrar, se não se encontrou, tudo certo. Mas assim a gente está resolvendo, vai o valor adequado para passar para lá, se precisa ou não, para ver a quantia para botar as coisas em dias. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.